Gente, vamos lá. É o seguinte, uma moça lançou um vídeo no TikTok que bombou, em que ela fala o encerramento dela com uma amizade que ela considerava uma amizade tóxica. À medida com que ela vai contando a história, a galera se virou contra ela nos comentários. Muitos comentários, não todos, claro. Então, a galera falando, não, peraí, a história que você tá contando aí, sabe o que parece? É que você não era amiga legal. Ok. Ela contou em duas partes como foi ela cortar uma amizade da vida dela, que ela considerava uma amizade que era tóxica, era sem futuro, era uma amizade que tinha comportamentos esquisitos. Pois bem, a amiga viu o vídeo e disse, posso responder? Ela disse, pode. E a amiga veio e respondeu todo esse encerramento dessa amizade, a qual ela era tóxica, mas agora ela trouxe a versão dela. Enfim, briga de amigas no TikTok com direito à resposta, a gente podendo ver os dois lados da moeda para poder entender, afinal, era uma amizade tóxica mesmo? Vamos que hoje tem réplica e tréplica. Então bora lá. Olá, meninos e meninas. Galera, hoje estamos aqui para ver esse babado forte. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar like, não esqueçam. Gente, vídeo todos os dias, segunda a sexta-feira, sem falta. Então não esqueçam de se inscrever. Se inscreve, gente. Às vezes você está acompanhando os vídeos e não é inscrito. Então se inscreve, não esqueçam de apertar o sininho para ele avisar vocês. Então bora lá, sem enrolação, vamos pro nosso videozinho. Esse aqui vai ser dividido em duas partes. É a By Pames. Quem quiser seguir ela, gente, @bypames, que eu acho que é Pamela, né? Pames, acho que é Pames, não sei. Pames, né? Não sei. By Pames. E o que acontece? Vamos lá. Cortei relação com uma amizade tóxica. Vamos ver a história dela, que é longa e tem duas partes. Era muito tóxica. Era amiga dessa pessoa há muito tempo, inclusive de infância, assim, de adolescência, vamos dizer assim. Não sou uma pessoa de fazer amigos. Eu tenho muitos colegas, mas eu não tenho amigos. É difícil eu chegar e contar com você pra tudo, te chamar pra sair, etc e tal. Ela era minha amiga. É difícil falar desse assunto porque eu vou ter que expor muitos outros assuntos. Mas vamos lá. Eu juntava dinheiro pro apartamento, então eu e o Guto, a gente não saía pra nada. A gente tava sempre juntando dinheiro. E o dinheiro que a gente tinha não era para gastar, então a gente estava literalmente sempre sem dinheiro. Ambos fazendo faculdade, ambos recebendo o mínimo do mínimo, então a gente não tinha dinheiro. Quando essa pessoa fazia aniversário, normalmente ela fazia em lugares que tinham que pagar, e esse não seria o problema. Mas o problema é que, por exemplo, no último aniversário que eu me lembro, e eu vou falar só do que eu me lembro para também não ficar aqui falando coisas aleatórias, você tinha que pagar para entrar no lugar e ainda tinha o pagamento lá do local. E aí, se eu não me engano, era R$60 por pessoa, por exemplo, ou R$30. Era alguma coisa assim. Você tinha que pagar para entrar. E aí, para mim, pro Guto, não compensava, porque o valor de pagar para entrar, a gente comeria em algum lugar. Então, a gente não foi. Ah, mas tem a consideração. Tem sim a consideração. A gente sempre trocava presentes, a gente sempre se via. Enfim, tinha essas questões, não só do aniversário. Então, eu sempre me fazia presente de alguma maneira. Eu me afastava, assim, às vezes, mas é porque naquela época eu estava sofrendo de ansiedade e eu não sabia. Mas, enfim, eu tive alguns problemas no meu relacionamento. Uma fase no meu relacionamento. Por questões pessoais mesmo. E aí eu não vou falar sobre isso aqui, o que vai dificultar contar um pouco sobre essa história, porque não é um assunto que envolve somente a mim, envolve outras pessoas, e eu não conto sobre outras pessoas na internet de maneira nenhuma. Mas enfim, em um dos aniversários dessa minha ex-amiga, eu não pude ir não somente pelo dinheiro, mas o meu cachorro ele teve um tumor, e aí eu não pude ir porque eu estava cuidando dele, ele estava recém-operado. Na segunda vez, teve uma pessoa da família que também estava com um tumor e a gente tinha acabado de descobrir, era recente, fazia uns 2 meses, então tava todo mundo muito abalado. Era aquela época de, meu Deus, o que a gente vai fazer agora, onde tem médico, etc e tal. E aí, eu não fui também e expliquei pra essa pessoa, olha, eu e o Guto, a gente tá muito abalado, a gente não vai conseguir ir. E, enfim, e é só pra contextualizar, porque lá na frente vai fazer sentido, vocês vão entender. Nesse meio tempo, passei por essa fase do meu relacionamento, onde eu e o Guto terminamos durante 2 meses. E aí eu nunca falei sobre isso aqui. Mas foi justamente por essa questão de família que a gente terminou. Tava ambos muito abalados, principalmente o Guto. Tudo bem. Nessa época, ela não me mandou mensagem nenhuma. Ela sabia que a gente tinha terminado. E ela não me mandou mensagem. A gente tava... Por quê? Agora vocês vão entender.
A gente tava conversando pelo WhatsApp e nessa época eu fiquei muito mal. Eu tava sofrendo de ansiedade, não sabia. Quando o Guto terminou comigo, mais essa questão da família, de uma pessoa próxima tá com tumor, e a gente tá esperando do apartamento sair, ou seja, foi muita coisa ao mesmo tempo para uma pessoa que tava sofrendo de ansiedade, não sabia e não era tratada. Eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Eu não comia, eu só vomitava, enfim. E aí, em um dado momento, eu acabei parando no hospital porque a bonita não conseguia ficar em pé. Então, e eu falando com ela pelo WhatsApp, isso foi logo lá na segunda semana que a gente terminou. Falei pra ela que eu tava no WhatsApp passando muito mal, que eu tava muito ansiosa, etc e tal. Me deram clonazepam. Quem conhece clonazepam conhece clonazepam. E nisso, ela tava no hospital também porque ela tinha torcido o pé. E ela me falou pelo WhatsApp. Só que eu não reparei, eu não vi a mensagem. Eu devo ter ignorado simplesmente pelo fato de que eu estava tendo uma crise de ansiedade. Eu estava tentando buscar algum conforto nela ali, né? Porque ela era uma pessoa de confiança pra mim. E eu não vi que ela tinha mandado a mensagem que ela torceu o pé. Inclusive, eu não sei nem se ela mandou antes ou depois de eu tomar clonazepam. Se foi depois, então, amor. Ai. Mas, enfim, eu fui babando pra casa da minha avó. Porque eu tive que ficar sob cuidados, porque os meus parentes, eles estavam preocupados comigo, muito preocupados. E, enfim, passou essa fase, 2 meses depois, eu já estava melhor, eu estava em tratamento psiquiátrico, estava passando já na terapia, etc e tal. Eu voltei com o Guto. E aí ela surgiu do nada. Eu não tinha postado nada com o Gustavo ainda, porque eu tava preservando mesmo a minha saúde mental. O meu foco era totalmente, depois que a gente terminou, o meu foco foi total, e é até hoje, a minha saúde mental. Se a minha saúde mental está afetada, amor, você tá fora. Já dizia trem, você tá fora. Então, aí foi isso. Eu voltei com o Guto, não postei nada, mas o Guto postou um story. E aí eu repostei, claro, né? E aí ela falou assim, como assim você voltou com ele? Tipo, meio, sabe, como, tipo, por que você não me contou? Só que nos últimos 2 meses que eu estava sofrendo em crise e, enfim, tomando remédio, medicamento, passando no psiquiatra, eu não estava comendo, eu emagreci muito, ao ponto dos meus shorts não me caberem. E, tipo assim, em 1 mês. E eu não estava tomando nada, eu só estava tendo crises extremas de ansiedade. Enfim, e aí ela me perguntou, como assim, vocês voltaram, não sei o que, eu falei, voltamos. Eu não lembro exatamente o que ela falou, mas eu lembro que foi alguma coisa que eu não gostei e ela foi meio ríspida. Show. Depois que eu e o Gustavo voltou, ela estava querendo conversar comigo e eu não estava querendo conversar com ela. Simplesmente pelo fato, não porque eu não queria ela, ou era porque eu não queria ninguém, entendeu? Eu não queria ninguém. Eu estava passando por uma fase que eu precisava cuidar de mim, prestar atenção em mim, não queria ninguém. E eu sabia que ela ia me falar alguma coisa que eu não queria processar naquele momento. Show. Acabou que eu falei pra ela ir lá em casa pra gente conversar, porque ela tava querendo de verdade. E, enfim, eu fazia questão dela. Então, eu falei, vamos lá em casa, então, vamos conversar. Quando ela foi lá em casa, eu fico muito chocada com isso, porque era uma coisa que eu não esperava mesmo. Mas, contextualizando, essa pessoa era uma pessoa que eu sempre tinha medo de falar alguma coisa. Uma vez, eu vou falar aqui, talvez eu tome hate, mas uma vez eu falei pra ela que eu tinha medo de engravidar e engordar muito. E não significa que eu não gosto do seu corpo porque ele é um corpo gordo. Significa que eu não quero ficar gordo depois que eu engravidar. E isso não tem nada a ver com questões sociais, tem a ver comigo, amor. Era um assunto totalmente pessoal. E ela tava com um amigo na época e eles me deram maior comidão de rabo. Tipo assim, não tem nada a ver porque você não quer ficar gorda, que não sei o quê. Enfim. Ela era uma pessoa muito militante. Então, tipo assim, qualquer coisa que eu falava, eu tinha medo de tomar uma comida de rabo dela e tá... Sabe aquela coisa que você fica pisando em ovos? Aí, beleza. Aí, nesse dia que ela foi lá na minha casa, e até hoje eu conto isso, tipo assim... não é possível que isso aconteceu mesmo. Ela me falou muitas coisas. Eu vou ser bem sincera aqui e dizer que muitas coisas eu não lembro mais, porque eu fiz questão de esquecer. Mas algumas delas eu me lembro. Uma delas foi que eu não fui no aniversário dela, porque meu cachorro tava com tumor e tudo bem, mas que no outro aniversário que eu não fui, que era um parente que tava com tumor, que a gente tava processando ainda a informação, ela não achou legal.
E aí, na época, eu fiquei assim... Mas eu estava processando, inclusive, no final da nossa conversa, eu falei, olha, eu tô tomando medicamento, eu tô passando na terapia, então tem muita coisa mudando dentro de mim. Então eu quero processar tudo isso. Eu tô processando muitas coisas para depois levar adiante. E foi isso que eu fiz. Eu deixei ela falar, respondi algumas coisas. E eu vou ter que gravar outro. Ai, que merda, passei 10 minutos falando. Mas se assistiu até aqui, por favor, assiste o próximo, porque vale muito a pena saber o que ela falou. Certo, o que a gente tem até aqui? Um vídeo longo, hein? O que a gente tem até aqui? Olhando assim, friamente, e não olhando os motivos dela, olhando assim, ó, frio. Ela faltou em 2 aniversários da amiga. A amiga falou pra ela que tava com o tornozelo, pé machucado. Ela ignorou a mensagem. Ela tenta ver a amiga ela não tá disponível porque ela tá processando alguma coisa. Tem problemas de saúde mental seríssimas. Não está num momento assim pra poder cuidar ali de uma relação, né? Tanto de amizade, esse relacionamento também. Ela tá se cuidando, né, gente? Ela expôs isso na internet e assim, a galera ficou esperando, tá? Em que momento a sua amiga ela foi tóxica? Porque o que parece é que você é sempre ausente. E eu tô falando isso pela internet, ter interpretado isso por conta dos comentários. Primeiro, gente, o primeiro comentário é da própria amiga. Tenho direito à resposta? Tô rindo de nervoso. Aí ela mesma respondeu, claro. Então, assim, cara, complicado. Aqui, ó o que a menina aqui falou. Resumindo, a amiga tinha que estar sempre disponível para você, mas você só falava com ela quando fosse conveniente para você. Não é bem assim, é quando ela estivesse bem de saúde mental. Mas sim, ela não estava sempre disponível e a amiga, enfim. Na verdade, eu não acho que ela cobrou. Pelo que eu vi aqui do vídeo dela, a amiga, ela não tá cobrando da amiga. Gente, eu acho que elas não se davam tão bem assim. Eu acho que elas não eram tão compatíveis assim. Ela mesma falou, pisava em ovos, ela era muito militante. Não parece que se dava tão bem assim, não. Sabe aquela pessoa que você se dá bem mesmo? Não parece que ela tava cobrando a atenção da amiga. Ela tá, na verdade, não querendo ser cobrada. Acho que foi isso que eu entendi, pelo menos. Guto, Guto. Era R$ 30 por pessoa, mas pra gente não compensava porque o valor de pagar pra entrar, a gente comeria em outro lugar. Ela falou isso do aniversário da amiga. Então, a amiga não era prioridade, nem tinha, parece que... É o que parece o vídeo, tá, gente? Eu interpretando o vídeo. Parece que a amiga não tinha ali um espaço muito... Não tô nem falando primeiro lugar, não tô falando disso, mas sabe um espaço ali de carinho? Parece que as duas não se davam tão bem assim, não. A outra aguentou muito e ainda foi simpática. Amiga, tenho certeza que era ela a tóxica? A gente sempre quer um bom amigo, mas aí fica o questionamento. Será que nós somos bons amigos também? Ou só procuramos o outro quando nos convém, ou quando queremos um muro de lamentações? Às vezes tem história que é melhor guardar pra gente, né? Em peso nos comentários, a galera entendeu que a ausência dela, mesmo que por questões psicológicas, a ausência dela mostra que, na verdade, ela que deixou a desejar na amizade. Mas o que vocês acharam da parte 1? Pronto, chegamos aqui na parte 2 da fofoca. Parte 2 do eu terminei uma relação tóxica com uma ex-amiga. E se você não assistiu a parte 1, assiste, porque senão não vai fazer sentido nenhum pra você que eu tô falando aqui. Aí, além dela ter falado que tudo bem eu não ter ido porque meu cachorro tava com tumor, mas não tudo bem porque um parente estava com tumor, eu fiquei meio boquiaberta com a situação e falei, como assim? E depois de tudo isso, ela ainda falou pra mim que ela falava bastante, ela fala bastante. Ela é uma pessoa comunicativa. Então, ela não falou só assim, entendeu? Tipo, é que eu tô sendo mais direta. Ela contextualizou e finalizou. Eu tô só sendo direta, porque a gente ficou 2 horas conversando, 2h30, se eu não me engano, conversando. Depois ela me falou que tudo bem eu ter voltado com o Gustavo, mas que ela não ia ser amiga do Gustavo mais pelo que ele tinha feito comigo. E aí, assim, tudo bem, eu não me entendo, mas tudo bem. Só que qual que era a questão? Eu tô com o Gustavo até hoje. Eu moro com o Gustavo agora. Atualmente eu moro com o Gustavo, minha intenção é ter filhos com o Gustavo. Então, o que ela tava querendo dizer? Tipo assim, então quando a gente for se ver, eu não vou tratar tão bem o Gustavo. E foi mais ou menos isso que ela falou, sim, que ela não ia tratar ele como antes. E aí eu fiquei, então tipo, eu vou ter que escolher entre os dois, porque se eu tiver que escolher entre os dois, amor,
Aí você pegou pesadíssimo, porque primeiro que pra mim quem fala isso é sempre o excluído. Se alguém chegar em mim e falar, você vai ter que escolher entre mim e ela, eu sempre vou escolher ela, porque você, pra estar me jogando numa dessa, amor, você tá muito errado. Ou se não, a situação tá muito errada e eu não tô enxergando, mas enfim, vai de questões. E aí quando ela me falou isso, eu fiquei também muito chocada e foi uma coisa que eu falei, mano, como assim ela me meteu essa? Na hora eu não respondi nada pra ela, falei que tudo bem, que isso daí era uma coisa dela. E falei também que ela não tinha falado comigo durante 2 meses, que foram os piores 2 meses da minha vida. Eu tenho 24 anos. Eu já passei por situações bem complicadas na minha infância. E não é em relação a abuso, nada do gênero, só pra vocês saberem. É em relação à saúde também. E essa foi uma das piores, assim, porque eu sou adulta hoje. Então, quando você é adulto, você entende muito mais a seriedade das coisas. E eu tava passando por uma crise, enfim. Eu falei, olha, eu fiquei 2 meses sem amiga. Porque eu não tinha amiga, eu só tinha ela. E aí, sabe o que ela me falou? Ela falou que ela não falou comigo porque ela também tinha passado por um momento, porque ela tava no pronto-socorro, ela torceu o pé e eu não falei nada. E esse foi o motivo dela não ter falado comigo durante 2 meses e ter me deixado, literalmente, me afundando na minha crise de ansiedade sem falar nada. Parecia que ela tava, tipo, dando troco, sabe? Aí, quando ela me falou isso, aí eu falei, quer saber? Deixa. Esses foram os 3 principais pontos que eu me lembro agora, porque já faz um tempinho, já acho que vai fazer 2 anos. E aí ela foi embora pra casinha dela. Eu deixei um tempo passar, um bom tempo. Eu pensei bastante sobre o assunto e tudo mais. E aí eu pensei, quer saber, não vale a pena. Porque primeiro que ela literalmente cagou em cima de um assunto super sério, que é um tumor de um parente próximo. Depois ela fez eu escolher entre ela e o Gustavo, basicamente. E em terceiro, ela literalmente me deu um troco no meu pior momento, porque ela tinha torcido o pé. E eu não falei nada, porque eu não vi. Sendo que eu avisei pra ela que eu estava no pronto-socorro, porque eu estava tendo uma crise de ansiedade. Quem tem ansiedade sabe, quem não tem imagina, e é isso. E aí eu mandei um texto pra ela falando, olha, muito obrigada pelo tempo até aqui, mas pra mim essa amizade não faz mais sentido, por conta disso. Aí ela falou que ela queria conversar pessoalmente, que ela queria tentar resolver, mas eu não queria. Pra mim já tava muito claro, muito objetivo, e foi aquilo que eu falei, eu tava muito focada na minha saúde mental. Não é bom pra mim? Tchau, tchau, tchau. E não fazia mais sentido as coisas que ela tinha falado pra mim comigo, não fazia mais sentido comigo, assim, não é nem, foi por conta do Gustavo, não foi por mim, tipo assim, as coisas que ela falou não fez sentido pra mim, principalmente o que ela fez por último, que foi a questão do pé torcido, né, que pra mim isso é uma puta palhaçada do caralho, mas enfim, aí ela falou que ela queria conversar, eu falei que eu não queria, a gente ficou trocando uns textões desnecessários, aí ela me chamou de imatura. E é isso. Aí acabou a nossa amizade. Aí o que eu posso dizer pra vocês disso como aprendizado é que eu levei isso durante muito tempo. Eu pisava em ovos pra falar com ela sempre, porque ela é muito militante. Não sei se ela é ainda, ela era. Eu sempre pisei em ovos pra poder falar com ela. Ou seja, desde o início tava dando sinais. Mas ela era uma pessoa que tava sempre muito comigo. Sempre muito comigo. Cara, ela me apoiava demais. Eu apoiava ela também. E é isso, sobre amizade. Só que nos últimos acontecimentos, pra mim não valia mais a pena, entendeu? Pra mim não fazia sentido. Porque a partir do momento que você dá o troco em alguém, aí, meu amor, aí foi pro caralho mesmo, né? Aí a gente tem que estar analisando as relações. Mas enfim, pra mim foi uma relação tóxica no final, sim. Apesar de no restante não ter sido ok, mas teve um dado momento que ela parecia que estava disputando por atenção, principalmente porque eu voltei a falar com uma antiga amiga minha, e aí ela estava meio que se sentindo excluída, sendo que não fazia o menor sentido, porque eu via muito mais ela do que essa minha amiga antiga. Tipo, eu vi minha amiga antiga uma vez e via ela 3 vezes, e ela só simplesmente não gostava dessa minha amiga antiga, porque elas se conheciam, né? E, enfim, é isso. Aí a dica que eu dou pra vocês tá sentindo que tem alguma coisa estranha?
tá te abalando demais, amor, corta. Tenta conversar, se fizer sentido pra você, porque pra mim é isso, é o que fizer sentido pra você, não tem uma coisa, é certo, isso é errado. E se der, deu, se não der, não deu. Se você achar que conversa não vai levar a lugar nenhum, porque essa pessoa sempre vai ser assim e nunca vai mudar e pra você não faz mais sentido, aí é isso, amor. Beijo, tchau, tchau. É difícil no começo. Não vou falar que eu não senti falta no começo, eu senti falta no começo. Mas hoje em dia, 1 ano, 2 passaram e eu vi que foi o melhor pra mim. E aí é isso. Espero que vocês tenham resenhado. Comenta aqui o que vocês acharam. Antes de falar, vamos ver os comentários, gente. Vamos ver o que o pessoal tá achando. É surreal que não teve uma parte da história que ela estava errada. Mana, tu se preocupou com ela nesses 2 meses se ela estava bem? Se ela precisava de algo? Ou só ela tinha que se preocupar contigo? A Amanda falou tudo. Eu não preciso falar mais nada. Tem uma Amanda aqui? Ah, aqui é a Amanda. É sério que se uma amiga tua tá sofrendo com crise de ansiedade a ponto de ser internada, com um parente, um cachorro, e o escambau sofrendo junto, tu vai exigir que a pessoa se preocupe contigo nesse momento, sendo que não tá conseguindo nem cuidar de si direito? Aí, quando a guria resolve conversar, a amiga só sabe julgar e cobrar coisas fúteis, porque não foi no aniversário, porque voltou com o ex, é sério mesmo? Tem um ponto. Você fez ela detestar o seu namorado e depois voltou com ele. Isso tem grande chance de acontecer. Não se metam no relacionamento da amiga de vocês. Se a sua amiga pede uma opinião, você pode até falar, não sei se seria legal, ver certinho, mas não se meta. Não se meta. Isso não cabe a você. Porque na hora que se meterem no seu relacionamento, você também não vai gostar. Então, as meninas que são amigas têm que saber, gente, tem uma distância. Pelo amor de Deus. É engraçado que ela foi muito compreensiva com o macho, mas a amiga, ela põe no lugar de vilã. Sendo que ela quem foi muito escrota com a ex-amiga. Tem esse ponto também. O engraçado parece que ela defende muito o parceiro. E parece, pelo que ela mesma disse, que a ex-amiga argumentou, né? Fulano te fez muito mal. Eu não vou ser amiga dele pelo que ele fez com você. Foi isso que a amiga disse pra ela, né? Então, tudo que ela sabe sobre o seu namorado é que você contou pra ela. Todos os problemas que ela tomou partido é que você contou pra ela. E agora você decidiu o quê? Perdoar, aceitar e viver. E aí a amiga fica assim pra você. Gente, cara, vocês não vão concordar comigo, ou não sei se vão. Pra mim, as duas, cara. As duas. Segundo a história dela. Porque, cara, a amiga aceita o que ela quiser do namorado. Você não faz exigências, muito menos fica, eu não vou falar com ele. Por favor, gente, por favor. Isso não tem cabimento, cara. Isso não tem cabimento. E você também ficar falando mal do namorado pra amiga? Você vai ficar, uma coisa é você contar a situação, aconteceu isso, eu tô sofrendo muito e não sei o que, não sei o que. Você quer alguém pra se abrir, né? Mas você ficar lá queimando, você tem que entender que isso tem preço. As pessoas pegam um ranço baseado no que você falou. Então, pra mim, parte dos dois lados. E tudo isso tá ligado à idade. Elas são muito novas. E ainda passou 2 anos. É nova e ainda passou 2 anos. Ou seja, quanta infantilidade não deve ter acontecido. Olha, não sei o que aconteceu com o seu relacionamento. E é direito seu não expor. Mas, às vezes, percebo como muitas mulheres têm muita disposição para perdoar e relevar os defeitos dos namorados, mas não demonstram a mesma tolerância com as amigas. Talvez fosse o caso de termos, com as nossas amizades, a mesma disposição de construir uma relação forte, como temos com os nossos parceiros, né? Sem contar que a forma que ela fala, parece que ela caiu naqueles 2 meses por algo que ele fez, fora o término. Parece, mas eu não sei. É verdade isso, gente. A mulher, ela põe muito mais o parceiro, não todas, algumas. É muito triste isso. Põe um parceiro e às vezes é um ficante, às vezes é um namoradinho. Não é nem um marido, mas às vezes bota um ficante ali acima de qualquer amizade. O que acontece com esse tipo de moça que faz isso? Ela termina sem amizades. Ela normalmente não tem muitas amizades. Porque ela perde as amizades trocando por algum rapaz que muitas vezes nem a respeita. Não estou falando aqui dela, porque eu não sei qual é o caso dela. Não sei o que aconteceu. Mas eu sei que existem pessoas assim, extremas. Mas assim, mulheres extremas, que você olha assim e você diz, mulher,
Mas assim, qualquer ficante, cara, ela faz isso. Já avisa quem é a diva pra gente seguir. Olha que mancada. O pessoal também dá... O que vocês acharam do vídeo dela? Agora a amiga veio e se pronunciou. Vamos ouvir. Tá aqui, gente. Essa é a amiga, que é @Thaís, com 2 S, Thaís Alves. Quem quiser seguir ela, acompanhar o conteúdo, vai lá. Tenho direito à resposta? Tô rindo de nervoso. Ela comentou no vídeo da amiga, a ex-amiga. A ex-amiga disse, pode responder, pois ela fez a resposta. 9 minutos. Eita, que esse vídeo hoje vai ficar longo. Vai ficar longo. Nossa, tudo que eu falei eu tava na frente da tela. Ai, meu Deus. Cruzes, perdão, gente. Essa daqui é a amiga, então. Então, gente, 9 minutos o vídeo. O vídeo vai ficar longuíssimo hoje. Oi, galera, eu sou a amiga tóxica. Galera, primeiramente eu quero dizer que eu não quero ninguém indo tacar hate nela, não por minha causa. Se ela tá tendo hate, foi pelo vídeo que ela fez, não por mim. Não por esse vídeo aqui, pelo amor de Deus. Não quero ninguém saindo daqui pra ir tacar hate nela. Não que eu tenha também muito seguidor e tá tudo certo. Até porque vocês viram, né, no meu perfil, só tem biscoitagem, olhe lá. Assim, galera, eu queria dizer primeiramente que eu achei que essa história já estava enterrada a 7 palmos, galera. Eu não imaginei que isso ia surgir assim para um monte de gente. Enfim, eu não sabia, não imaginei, quer dizer, eu imaginei que algum dia talvez ela contasse, mas assim, eu gostaria muito que ela não tivesse contado nada, que ela tivesse deixado enterrado, porque é uma história que ainda me afeta, apesar de todos esses anos, que eu não sei nem quantos anos fazem, mas faz muito tempo. No começo foi muito difícil pra mim, porque eu sou uma pessoa muito apegada às minhas amizades, então isso foi tipo, basicamente de partir meu coração. E eu fiquei muito mal por muito tempo, porque eu não falei tudo o que eu queria falar nas mensagens, eu ainda fui muito pisando em ovos pra não machucá-la, e quem saiu machucada foi eu. Sendo que ela falou que sempre que ela falava comigo, ela pisava em ovos, né? Vou nem entrar muito nesse assunto, porque isso aí é coisa dela. Se ela não queria ouvir a sinceridade e tudo mais. Não, gente, jamais iria falar alguma coisa pra magoar ela. Mas se algo que saísse de mim magoasse, eu achava que ela sabia, que tinha 100% de certeza que ela podia chegar em mim e falar: Thaís, isso que você falou pra mim me magoou. Eu achava que ela sabia. Porque se ela soubesse, ela sentava comigo, ela conversava e eu pediria desculpas por algo que eu fiz, por algo que magoou ela. Porque eu tenho o meu melhor amigo e a nossa relação é extremamente saudável justamente por isso. Porque quando ele faz algo que me magoa, eu chego nele e falo: olha, isso aqui me magoou, não foi legal. A gente senta, conversa, eu boto os meus pontos, ele pede desculpa e vice-versa. Toda vez que eu falo alguma coisa, que eu tenho uma atitude, que eu faço isso, que eu faço aquilo, que magoa ele, a gente sempre conversa. Então eu achei que ela sabia que podia sentar comigo e conversar e falar: olha, Thaís, isso aqui me magoou e não é legal. Ela me fala do negócio da gravidez, gente, eu juro, não lembro. Tudo bem que eu tenho memória de peixe, eu sou a Dory, eu não tenho memória de porra nenhuma. Mas eu não lembro disso, juro. E se isso realmente aconteceu, eu jamais diria que ela ficaria gorda. E eu com certeza devo, justamente por ela dizer que eu sou militante, eu justamente devo ter falado pra ela que isso não é importante. O importante é ela estar bem. Se ela né, ficasse incomodada por engordar e tudo mais, eu com certeza falei algo que provavelmente eu falei, eu não vou lembrar, galera, e pode ser que ela lembre com detalhes e ela pode falar aqui que eu não falei isso e tá tudo bem também, porque eu não tenho memória de nada, mas enfim, sim, eu fui muito militante numa época, ferrada, chata, diria. Hoje eu já não sou mais, e com o tempo, ao longo da nossa amizade, eu já não era mais assim, e me é muito estranho ela não perceber isso, mas tudo bem. Justo ela que convivia comigo pra cacete, né? Ela falou referente aos aniversários. Gente, eu não vou lembrar muito das coisas, eu vou pelas coisas que eu tô lembrando, tá? Não vou em tópicos, porque eu não escrevi nada, eu tô só falando. E aí, referente ao aniversário, realmente, no primeiro aniversário o Bartô teve a cirurgia dele e eu super entendi. E nesse aniversário nem chegou a acontecer, porque meu aniversário é em março
E foi em 2021, então foi quando teve a segunda onda da pandemia. E aí eu não fiz o meu aniversário pelo segundo ano consecutivo, então não teve nada. E sim, teve uma festa em que eu fiz num bar e que tinha que pagar a entrada. Era 15 reais. 15 reais pra cada. Daria 30 reais pra eles comprarem um lanche pros dois. Então, 60 reais? Desculpa, não. 15 reais, tá? Nem 60 reais nem eu pagaria na entrada. 15 reais eu ainda achei caro e ainda fiquei meio, tá, vamos, né? Enfim. E assim, isso tudo só aconteceu, eu tenho quase certeza que foi por conta de aniversário, porque teve um ano em que ela não me deu feliz aniversário, e como é uma data importante pra mim, e pra mim eu tenho coisas com aniversários, eu acho muito importante pra todos. Eu fiquei chateada, né? E isso tudo se misturou, porque foi isso, foi o afastamento dela, foi tudo. Eu vou explicar tudo, galera, calma. Mas eu acho que tudo isso só aconteceu porque na mensagem que ela me mandou, ela falou sobre o aniversário dela que eu não dei parabéns também. E ela achou que era uma moeda de troca, que eu não dei parabéns pra ela porque ela não me deu parabéns. E na verdade foi porque eu esqueci. Simplesmente porque eu esqueci, porque eu tava extremamente com a cabeça ocupada. Porque no ano seguinte eu ia fazer uma festa bem diferente. Então eu tava planejando tudo, comprando tudo. Eu passei o aniversário dela acabando falando sobre o meu aniversário. E ela, pouco tempo depois, mandou mensagem dizendo muitas coisas. E uma das coisas, inclusive, era isso. Era de eu não ter dado parabéns pra ela, que no aniversário dela eu passei falando sobre o meu aniversário. E que ela não gostou, enfim. Engraçado, né? Ela pode falar das coisas que magoaram ela pra mim, mas eu não posso fazer isso, né? Em troca. Enfim, tudo se juntou, né, nessa época do meu aniversário, que eu fiquei chateada. Porque é aquilo, né, eu posso entender a situação que ela tava, sim, referente ao parente da família dela lá, né, que tava com tumor, eu super entendia, mas isso não tira o fato de que eu estava magoada, porque é um sentimento. Eu tenho sentimentos. E a gente não barra sentimentos, a gente não consegue mudar sentimentos, segurar sentimentos. Então, assim, galera, eu fiquei chateada mesmo assim. Desculpa. O que eu posso fazer? Assim como ela ficou chateada porque eu não dei parabéns pra ela. Sendo que eu também tava muito ocupada. Minha cabeça tava cheia de outras coisas. Principalmente questões de dinheiro. E, enfim, tudo começou ali porque tudo pra mim se misturou ali porque foi na época em que esse parente estava mal, foi na época em que ela terminou com o Gustavo, foi tudo ali naquela época. Já um bom tempo antes, eu já tava percebendo que ela tinha se afastado de mim, basicamente. Ela tava bem afastada de mim. Porque era basicamente eu que chamava ela sempre. Era quase sempre eu que lembrava dela, era quase sempre eu, porque eu realmente tinha essa vontade, tipo, nossa, faz tanto tempo que eu não falo com a Pamela, doeu falar agora o apelido dela, porque era como eu sempre chamei ela, e é triste, porque agora eu tenho que ter esse distanciamento pra preservar os meus sentimentos, pra eu ficar bem. Então, até esqueci o fio da meada. Gente, vocês já sabem que vai ter parte 2, né? Porque não tem nem condição. Daqui a pouco minha aula vai começar também, não tem nem condição, eu tô aqui ainda. E aí, eu sentia que ela tava longe, e eu sempre mandando mensagem pra ela, sempre iniciando a conversa, sempre perguntando. Era sempre eu, quase nunca ela. Comecei a perceber isso. Eu comecei a entender isso. E foi triste. Foi triste porque eu falei, cara, como é que pode? Eu gosto tanto dela, eu gosto tanto da companhia dela. Sabe, a gente conversa tanto, a gente é tão, sabe?
E é sempre só eu que vou atrás. Não era pra ser assim. Eu tô me sentindo mal com isso, porque parece que só eu vou, sabe? Só eu que como é que fala? Que busco ela, enfim, que me importo com ela, enfim. E eu sei que ela tava passando por muitas coisas. Como eu disse, eu entendo, galera, mas é sentimento, a gente não consegue escolher o sentimento que tem. Meu, vai dar 10 minutos. Vamos pra parte 2? Então, eu não vou pra parte 2, não. Por quê? Porque já deu 39 minutos de gravação, que eu vou cortar um pouco. Sabe o que eu percebi sobre o vídeo aqui da Thaís? Que ela não negou nada. Tudo que a outra falou, confirmou. A diferença, inclusive nos acertos e nos erros. Ela indo atrás, a outra não estava disponível. Qual é o argumento da outra? Eu estava com problemas de saúde mental. E sim, fiquei chateada porque não foi no meu aniversário. Ela confirmou o que a outra disse. Não tá rolando mentira aqui, não. Tá rolando aqui, sem mentira, gente, uma interpretação dos fatos, como as coisas realmente aconteceram. Porque ambas concordam que a coisa aconteceu. Mas não concordam a visão, não concordam quem é certo, quem é errado. Eu quero ver os comentários. Comentário aqui da Débora Muniz. As duas nunca admitem que estão erradas. Olha, Débora, a Thaís, durante o vídeo, ela admitiu sim. Presta atenção no vídeo. Eu prestei atenção no vídeo, cara. Presta atenção no vídeo. Ela falou, teve um período sim que eu tava militante. É verdade, chata. Ela assumiu que ela foi chata. Ela assumiu que ela ficava militando. A pessoa falou um negocinho errado, fora da linha do que ela acredita, ela já começava a militar em cima da pessoa. Ela assumiu. Uma época eu estava chata. Gente, pelo amor de Deus. Vixe, já vi tudo. Todo mundo já foi essa amiga. A que sempre busca e nunca é buscada. O povo escuta um lado e apoia. Depois escuta o outro lado e também apoia. O importante é apoiar todo mundo. Estou vivendo uma situação muito similar com uma amiga de anos. Me vejo em você. É muito difícil. Basicamente, do que ela está falando nesse comentário? De estar disponível para amizade e a amiga não estar disponível de volta. Vou sair do quadradinho que eu vou falar sobre amizade bem breve, porque o vídeo está muito longo. Eu senti nesse vídeo, assim, interpretando os dois vídeos, os dois lados, que as duas tinham um ponto de erro e pontos de acerto, gente. As duas têm pontos de infantilidade nervosa. A minha vida, gente, em relação à amizade, tô falando eu, Nicole, minha vida melhorou muito, gente, depois de um amadurecimento. Em que você tem que... Eu nunca fui assim, mas eu percebi que muitas amizades tinham isso. E eu já tive isso um pouco, mas eu nunca tive muito. Você fazer cobranças para amizade. Isso está muito ligado à sua idade, personalidade e a uma imaturidade. Em que você vai brigar ali por coisas que dava para relevar, dava para entender, dava para ir, sabe? Mas você quer muito daquela pessoa, você quer mais daquela pessoa. Você quer a pessoa, e às vezes isso nem vai te fazer bem. Às vezes um grau de intimidade muito alto numa amizade não vai te fazer bem. Mas você por algum motivo quer e quer mais da pessoa. Conforme você fica mais velho e perde muitas amizades, briga com muitas amizades, exatamente por um grau de intimidade, de cobrança muito alto, você começa a descobrir que a amizade é boa. Você tem que ser ali uma pessoa que manda uma mensagem, que pergunta se está bem, que no momento difícil vai ouvir, de graça. Muitas vezes vai se sacrificar. Nicole, eu não pude ir para um aniversário, vou dar um jeito e vou, por consideração. Você vai ter consideração, mas você descobre ali a partir de uma certa idade e de amadurecimento também, que a amizade boa tem que ter uma certa distância. Você tem que ter uma certa distância. Porque muita proximidade vai dar um grau de intimidade muito grande em que a pessoa vai se sentir sim no direito, e você também se sente no direito de opinar sobre tudo na vida daquela pessoa. Sendo que você não tem razão em tudo. Eu tinha uma amiga, bem breve agora eu vou falar, eu ainda tenho essa amiga, inclusive, e aí eu já estava mais velha, eu já estava assim, com uma noção de amizade maior. E essa amiga, ela terminou com o namorado dela e ela me perguntou o que eu achava. E eu falei assim, olha amiga, eu não acho que o que ele fez foi certo. Eu, no seu lugar, eu não voltaria com ele. Mas você tem que ver o que você vai fazer. Você tem que ver o que está no seu coração. Ora, conversa com Deus. Vê. E realmente o cara tinha feito uma coisa com ela, não era traição, que não foi legal. E não parecia que aquele relacionamento tinha jeito. Então eu fui muito franca. Eu falei, no seu lugar eu não voltaria. Mas você tem que ver a sua vida, amiga. Conversa com Deus. Vê o que está dentro de você. Vê a reação dele, porque ele começou a pedir para voltar.
Eu conversei com ela calmamente. Ela decidiu voltar com ele, gente. Sabe o que aconteceu? O cara mudou da água para o vinho. Isso não costuma acontecer. Normalmente um relacionamento que já tem problemas, a pessoa volta, continua com problemas e ainda se agravam. Eu errei. Que bom que eu não fui dura nas palavras. Eu apenas falei, no seu lugar eu não voltaria. Que bom que ela voltou. Porque o cara mudou, gente. Casou com ela, assumiu. Hoje em dia, cara, viveu uma vida estável. Totalmente fora ali, muitas vezes, de um padrão. Ou seja, não é para se meter. Você quer dar uma opinião? Dá uma opinião conforme a pessoa te pede, já sabendo que você pode estar errada na sua opinião. Você tá entendendo? Então, eu dei ali minha opinião, mas eu fui muito tranquila com ela, porque eu já estava madura em saber que eu também posso errar no meu conselho. Cada um cuida do seu. A cobrança na amizade, gente, quando a gente é jovem, quando a gente é maturo, é uma cobrança, assim, que também não tem cabimento. Você cobra cada coisinha, gente. Você cobra uma postagem, você cobra um parabéns, você cobra não sei o quê. Você fica melindroso, muitas pessoas ficam melindrosas, fazer muita cobrança. E aqui, nesse caso, parece que as duas tinham ali um grau de cobrança. Porque eu tava com a saúde mental abalada e ela não veio me procurar. Aí a outra, porque ela não me deu parabéns. Gente, eu vou contar pra vocês que é outra coisa que melhorou muito a minha vida em relação à amizade e qualquer tipo de convivência é você parar de ser servido e você começar a se mostrar mais servindo assim a pessoa sem custo, sabe, sem cobrança. Você vai se fazer disponível, você quer o bem dela, você limpa por dentro seu coração. Eu não quero cobrança, eu não quero nada de você, eu não preciso nem sequer da sua amizade. Eu quero que você esteja bem. Convidou para o aniversário? Eu tô. Você não pôde vir no meu? Tudo bem, fulano, tá tudo bem, não tem problema. Quando eu tive esse desapego, comecei a entender, cara, não deu para ir, tudo bem. Não, eu para ir daí no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Às vezes eu brincava, pô, amigo, você não foi no meu aniversário, cara. Vamos, chateada de verdade? Não, gente, minha vida melhorou, cara. Conforme a minha vida foi caminhando dessa forma, começaram a aparecer as amizades verdadeiras, sem cobrança, sem peso, que estavam lá por mim. Eu também sempre dava um jeito de estar presente, mas entendiam quando eu tinha problemas e que eu precisava. Teve um dia esses dias agora, minha amiga me chamou e eu desmarquei com ela 2 vezes. Eu mandei um áudio pra ela, eu falei, amiga, tô passando agora pelo vale da sombra da morte. Mas em breve eu descansarei na sombra do Onipotente. Você poderia esperar só um pouquinho para eu passar por esse momento difícil? E aí logo a gente marca pra gente poder se ver. Eu tô passando por um momento muito complicado. Cara, gente, eu desmarquei 2 vezes com a menina. Ela mandou áudio e falou, Ni, fique em paz, cara. E se precisar, tô aqui. Não sei. Gente, vocês estão entendendo? Então, gente, a amizade pra mim é assim. E aqui eu tô falando dos dois, tá? Porque ambas estão cobrando, sabe? Eu tava com problema de saúde mental, então você tem que me procurar. Aí a outra, eu fiz aniversário, você tem que me procurar. Sirva, esteja lá pela pessoa, sem nada em troca. Que os amigos verdadeiros que te querem e te gostam retornarão, gente. Não tenha medo de ser bom sem preço, sem retorno. Seja bom, que os amigos eles retornam, eles sentem sua falta. Mas não fica ali, sabe? Se eu faço por você, você tem que fazer de volta por mim. Senão isso aqui não é... Calma também, cara. Calma, porque isso é pesado pra você e você vai começar a sofrer. Você tá entendendo? Você começa a sofrer, gente. Porque as pessoas não estão pagando na mesma moeda. E aí você começa a se desesperar. Você faz muito pelas pessoas e elas não fazem por você. Bom, mas é isso, gente. Então me conta aqui nos comentários qual é a sua interpretação sobre esses vídeos dessas moças, essa briga de amizade que elas tiveram. E na sua opinião, o que é uma amizade? Me conta aqui que eu quero saber. Então é isso. Obrigado por terem assistido e beijo.